Olá, muito obrigado. Muito obrigado por você que nos recebe nesse instante em seu lar, que nos permite poder adentrar o teu espaço, a tua vida nesse momento, para estudarmos um pouco mais sobre os ensinamentos da Seichonoye. E nesse dia de hoje, estaremos estudando como conseguir a saúde absoluta, cujo texto é Para Realizar o Amor e a Oração, do professor Seicho Taniguchi, que é o capítulo 3 desse livro. Aqui, eu gostaria de começar já com os senhores, lendo um trecho deste livro, para que justamente após isso eu possa então começar a discorrer sobre esse assunto. Já que eu tenho certeza que todas as pessoas sempre têm o desejo e querem conquistar ou conseguir essa saúde absoluta. Então diz assim: o mundo criado por Deus é perfeito, sem doenças, infelicidades nem desgraças. Este mundo verdadeiro que chamamos de imagem verdadeira é um mundo repleto de saúde absoluta e felicidade plena. Este mundo se projeta no mundo fenomênico, quando nós, seres humanos, acreditamos neles e o contemplamos. Vivemos efetivamente vendo este mundo que se manifesta exatamente como contemplamos. Sendo assim, por mais imperfeito e doentio que pareça ser este corpo físico atual, isto é apenas projeção da sombra mental do passado. Em termos budistas, é o estado em que os karmas do passado estão se desintegrando e, portanto, logo desaparecerão. Então, aqui vem uma coisa muito importante para nós que praticamos o ensinamento da Seichonoye, e mesmo para você que está tendo contato pela primeira vez com o ensinamento da Seichonoye. Na Seichonoye nós nos guiamos, nos norteamos por dois princípios fundamentais de fé. A primeira nós chamamos de verdade vertical. E o que vem a ser essa verdade vertical? A verdade vertical é aquilo que nós falamos do mundo perfeito criado por Deus. No livro Gênesis, no Antigo Testamento, nós aprendemos lá como Deus fez o mundo. Então, ou seja, Deus fez o mundo através da palavra, disse: haja luz e houve luz. E a cada dia foi se passando na medida em que Deus ia completando a sua criação, deixando para o último dia, ou seja, o sexto dia, a criação do ser humano. Ele disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Fez varão e fêmea. E quando olhou tudo o que havia feito, concluiu que era bom. Este mundo concluído por Deus em 6 dias, nós chamamos na Seichonoye de imagem verdadeira, ou seja, a verdade vertical. Jesus Cristo referiu-se a esse mundo como o céu. Os budistas falam nirvana, paraíso. Então, é tudo, sabe, embora muda-se a forma de falar, a vertical é comum a todas as religiões. Então, ou seja, esse é o ponto mais fundamental, importante. Então, na Seichonoye nós aprendemos assim: a doença não existe, a morte não existe, o pecado não existe. Quando afirmamos isso, nós estamos nos referindo a quê? Nós estamos nos referindo à imagem verdadeira, ou seja, o Filho de Deus perfeito. Esse mundo, ele não existe além das nuvens, ele existe aqui agora. Porém, não pode ser captado através nem dos 5 sentidos, nem tampouco do 6º sentido. Ele é visto de que forma? Através da própria mente. Mas o que é ver o mundo? Como ver o mundo de Deus? É quando nós fechamos o mundo, os olhos para o mundo fenomênico. E aí vem então a segunda verdade, que nós chamamos de verdade horizontal. E o que é essa verdade horizontal? É um mundo de projeção. E o que vem a ser esse mundo de projeção, então? É um mundo que nós falamos o seguinte: o mundo da segunda criação. Recorrendo novamente ao Gênesis, no 2º capítulo, a gente vê falando de novo sobre a criação do mundo. Mas só que veja, agora o mundo já não tinha sido criado e Deus não havia visto que era um mundo bom. E agora está falando de novo da criação do mundo. Só que esse mundo que está se falando agora, não existia o homem, que já tinha sido criado anteriormente à imagem e semelhança de Deus.
E aí diz que Deus fez o quê? Pega o barro, faz o boneco e sopra ali a vida. E ali surge então o primeiro homem carnal. E desse homem que foi denominado Adão, surge a mulher, Eva. E aí é importante a gente distinguir bem esses dois pontos. Esse mundo que está sendo, que se refere novamente, esse já não é mais um mundo perfeito, um mundo criado por Deus, mas um mundo de projeção. E aí já está se falando, então, desse mundo fenomênico em que estamos vivendo aqui. Nós chamamos ele, o mundo da segunda criação, como mundo fenomênico. E o que é esse mundo fenomênico? É o mundo da projeção. Mas como ele foi criado? Ora, da mesma forma como Deus criou este mundo. E como Deus criou este mundo? Eu já disse, através da palavra. E é justamente através da palavra que nós vamos construindo tudo ao nosso redor. Então, ou seja, Cristo disse, seja-te feito conforme Cristo. Então, esta é uma parte importante, fundamental mesmo, para que a gente possa compreender e assimilar e praticar o ensinamento da Seichonoye. Então, o mundo real criado por Deus, não existe pessoas doentias, não existe pessoas frágeis, não existe qualquer tipo de sofrimento, como costumamos dizer. Por exemplo, quando uma pessoa está doente e aquela doença é grave, às vezes a pessoa diz assim, tudo bem, se é a vontade de Deus. Ora, Deus não quer que nenhum de seus filhos fiquem doentes, Ele não criou tal tipo de situação. Se essa situação está manifestada, é porque em algum momento nós nos distanciamos desse ser perfeito que somos nós. E fazemos isso através do livre-arbítrio. Ou seja, temos, através do livre-arbítrio, o direito de modificar o ambiente em que vivemos, temos o direito e o poder de modificar, inclusive, o estado de saúde do próprio corpo. E é justamente esse ponto, então, que a gente vai continuar estudando. Mas eu não poderia avançar se eu não fizesse esse esclarecimento, que serve tanto para as pessoas que já nos acompanham, que já assistem o ensinamento, o programa Seichonoye na TV, como para você que está conhecendo agora. Ou seja, o ensinamento da Seichonoye não é difícil de nós compreendermos e nem tão pouco de praticá-lo. Mas é importante que a gente tenha essa compreensão. Então, por isso que o professor Seicho diz assim, por mais imperfeito e doentio que pareça ser o corpo físico atual, isso é apenas projeção da nossa sombra mental do passado. Então, ou seja, tudo que ocorre com a gente agora é sombra daquilo que aconteceu ou daquilo que nós viemos pensando do passado. Mas nós podemos modificar isso se começarmos a partir desse instante, mudar a atitude mental. E como significa mudar ou como mudar essa atitude mental? Não é difícil. Significa a gente passar a reconhecer aqui e agora, onde estamos, que somos agraciados por Deus. Então, na Seichonoye, a gente aprende a agradecer. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E o que significa ficar dizendo muito obrigado? Significa agradecer a Deus por todas as coisas boas. Vejam, meus amigos, na Seichonoye, nós sempre vamos agradecer a parte boa. Porque quando agradecemos a parte boa, é natural que as coisas aquilo que não está bom, começa a ficar naturalmente bom. Então, ou seja, se uma pessoa ela sente uma dor terrível no braço esquerdo, se ela ficar apegada a essa dor do braço esquerdo, reclamando, lamentando, então essa dor, essa queixa só irá fazer o quê? Reforçar essa dor nesse braço. Mas se ela lembrar que ela tem outro braço que não dói e começar a agradecer a este outro braço, é natural que nesse momento então ela esqueça daquela dor. E quando esqueceu da dor, passou a agradecer, não pense que há qualquer coisa de anormal o fato de ela não sentir mais dor. Isso funciona não só para uma coisa mais simples como essa, que eu acabei de citar nesse instante, como funciona para tudo na vida da gente. Desde doenças mais simples até doenças mais graves. Então, por exemplo, nós aprendemos também na Seichonoye que o corpo é reflexo da nossa própria mente.
Então, por exemplo, pessoas quando têm enxaqueca ou dores de cabeças muito forte. Então, por mais tratamento que faça, por mais remédio que tome, pode até aliviar o sintoma naquele momento, mas volte e meia ela volta a sofrer com aquelas dores novamente. Então, na Seitonê aprendemos o quê? Que a parte superior representa, então, o relacionamento que nós temos, os membros superiores representam o relacionamento que temos com as pessoas superiores a nós na hierarquia. Por exemplo, os nossos pais. Então, quando uma pessoa não tem gratidão aos pais, ou ela vive com a mente em atrito, quando ela vive com a mente em atrito com os pais, então, nesse momento, ela está propensa a passar a ter dor de cabeça. Mas, se ela entender o princípio da gratidão e também da harmonia, e passar, no lugar de criticar ou reclamar dos pais, aprender a agradecer, ver o lado positivo dos pais. Por exemplo, compreender que não importa o que tenha acontecido, se não fosse pelos pais, você não estaria vivo aqui. Então, nesse momento, ela começa a mudar, então, o sentimento dela. E esse sentimento de gratidão, inevitavelmente, leva ela, então, sabe, a não ter mais motivo, sabe, algum para ter aquela dor de cabeça. Então, o que foi que aconteceu? Ela voltou ao estado natural. Qual que é o estado natural do ser humano? Viver em harmonia. Deus não é harmonia perfeita? Então, o natural do ser humano é viver em harmonia. E quando não está em harmonia, ocorre isso. Por exemplo, pessoas quando guardam mágoa, sabe, são ressentidas. Então, elas tendem, por exemplo, a ter problemas, às vezes, do coração. Por quê? O coração, sabe, representa a emoção. E por representar a emoção, então, quando elas ficam amarguradas, elas ficam presas no passado, o coração começa a ter dificuldade também de funcionamento. Então, quando a gente vai entendendo isso, a gente vai compreendendo que não tem outro caminho para viver bem, para viver feliz, senão justamente esse de estar em harmonia com todas as pessoas. Há uma revelação divina na Seitonê que diz assim: reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Ao se efetivar a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra, tudo será teu amigo, e coisa alguma do universo poderá causar-te dano. Então, ou seja, a harmonia é a condição primordial para que a gente possa conseguir a saúde absoluta. Ou seja, o que é saúde absoluta? É aquela em que a gente está sempre saudável, está sempre perfeito, e a gente não fica mais sujeito à lei da matéria. Então veja, uma estátua, a gente aprende isso lendo a Sutra Sagrada. Uma estátua, por exemplo, por mais frio que seja, ela não vai ficar com pneumonia. Mas o ser humano, se ele toma um contato com ar frio, muito frio, há uma tendência natural dela ficar resfriada. Por quê? No primeiro não fica e no segundo fica. Porque no primeiro caso, sabe, a estátua não tem mente. Mas no segundo caso, a mente funciona, ou seja, o que é que faz uma pessoa ter uma vida saudável ou doentia? É a própria mente. Então, você que tem filhos, sabe, entenda, sabe, eu tenho filhos. Aliás, eu tenho 4 filhos. Queria mandar um beijo para os meus filhos. Eles assistem também o programa da Seitonê, minha esposa, todos os dias assiste o programa da Seitonê também. E aí, sabe, é uma coisa natural, às vezes, dos pais ficarem preocupados excessivamente com a saúde dos filhos e querem superprotegê-los. Mas é importante entender o seguinte: mesmo que você tente protegê-los de tudo, você não consegue. E aí que é importante conscientizarmos. Os nossos filhos não são nossos filhos. Antes de mais nada, eles são filhos de Deus. Se nós entendermos isso e passarmos então a confiar, sabe, viver de uma forma mais alegre, pode ter certeza que nesse momento então, sabe, é natural que as crianças deixem de ficar resfriadas, deixem de ficar doentes. Funciona para as crianças e funciona para os adultos também. Para nós encerrarmos o estudo de hoje, eu gostaria de propor-lhes o seguinte. É muito importante, sabe, quando praticamos o ensinamento da Seitonê, que a gente possa, além de assistir o programa da TV, a gente também precisa o quê? Participar de uma associação local,
ir num seminário de Academia de Treinamento Espiritual da Seichonoye. Também importante ler os livros da Seichonoye, porque não é fácil a gente mudar a postura, a atitude mental, simplesmente só numa palestra. Isso abre o caminho, mas é importante a gente continuar o quê? Prosseguindo nisso. Então você pode ligar agora para o número 0800 770 2600 de um telefone fixo. Se for do celular, você vai ligar 0 operadora 11 5014 2209. E também você poderá acessar o nosso site pelo www.sn.org.br. E ali você, inclusive, terá acesso à nossa livraria virtual. Tem livros maravilhosos que vão poder ajudar nessa busca de nós manifestarmos a perfeição infinita. E é natural que eu também não poderia encerrar este programa sem fazer um convite a você que nos assiste nesse instante. Desde que a Seichonoye começou esse programa na televisão, são centenas, milhares de depoimentos de pessoas que modificaram completamente a sua vida. E muitas dessas pessoas perguntam, sabe, mas por que não está passando mais na minha região? Por que a Seichonoye, sabe, não está numa emissora que todos possam assistir simultaneamente, de alcance nacional? E aí, meus amigos, vocês podem colaborar para que a Seichonoye chegue a mais pessoas. E, naturalmente, acumulando virtudes também. Então, eu quero fazer um convite especial para você. Torne-se um mantenedor do programa da Seichonoye na TV. E é simples para isso. Você também liga no número 0800 770 2600 ou entre no nosso site www.sn.org.br. E aí diz, eu quero me tornar um mantenedor do programa da Seichonoye na TV. Pode ter certeza que você vai estar ajudando milhares e milhares de pessoas. Eu sou mantenedor da Seichonoye e não tenho, sabe, e a maior alegria que eu sinto de viajar pelo Brasil e ver as pessoas falando de coisas maravilhosas que aconteceram nas suas vidas quando começaram a assistir o programa da TV. Então, você pode colaborar e, naturalmente, receber a vibração de gratidão dessas milhares de pessoas que assistem o programa e transformam suas vidas. Um beijo no coração de todos vocês. E a gente se vê sempre no programa Seichonoye na TV, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigado, muito obrigado. Se você está se sentindo melhor do que quando iniciou a nossa programação, espalhe a notícia, tem que espalhar a notícia, viu, gente? Diga para todo mundo quanto é bom assistir ao programa Seichonoye, que leva a todos o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigado, um abraço apertado no seu coração e até a próxima oportunidade, viu? Às vezes, é de olhos fechados que enxergamos mais. Às vezes, nossas mãos produzem muito mais quando se unem calmamente para orar. Então, vamos juntos ao nosso momento de oração. Muito obrigada. Oração para receber a luz divina. Dentro de minha alma existe uma luz que jamais se extingue. É a luz que vem de Deus. Sei que mesmo nas horas da mais profunda treva, pessoa alguma perderá o rumo se prosseguir seu caminho guiado por essa luz. Ela é a luz do amor, a luz da sabedoria, a luz da vida. Ao resplandecer o amor, eliminam-se todos os ódios. Ao resplandecer a sabedoria, desvanecem-se todas as ilusões. E ao resplandecer a vida, desaparecem a fadiga, a senilidade, as doenças, a morte. Quando a luz divina do amor começa a brilhar dentro de mim, desaparece a barreira entre o eu e os outros. Então, todo e qualquer pensamento de disputa desaparece da minha mente. Os sentimentos de cólera e ódio transformam-se em perdão. E, finalmente, torno-me capaz de até abençoar os que me ferem. Mantenho constantemente aberta a janela de minha mente, e eis que recebo, neste instante,
a divina luz do amor. Com seu grande esplendor, ela ilumina toda a minha existência. Quando a luz divina da sabedoria começa a brilhar dentro de mim, deixo de ver o homem como um simples ser material e desperto para a verdade de que o homem é um ser espiritual. Então, meus anseios pelas coisas materiais vão diminuindo gradativamente. Meus pensamentos dirigem-se cada vez mais para as coisas espirituais. Minha conduta passa a ser norteada pelo sentimento de amor ao próximo, e assim a minha vida fica totalmente purificada. A luz da vida de Deus já começou a brilhar dentro de mim. Todo o meu ser está transbordante de força vital. Estou livre da senilidade, das doenças, da fadiga e pronto para trabalhar com grande vigor em prol do bem-estar de toda a humanidade. É eterna a luz divina do amor, da sabedoria e da vida. Quanto mais a fazermos resplandecer e quanto mais a distribuímos entre nossos semelhantes, tanto mais aumenta o seu esplendor e a sua intensidade. Por isso, não sou parcimonioso em dar aos outros o meu amor, a minha sabedoria e a minha vida. O homem é filho de Deus, é espírito. Ao compreendermos isso, passamos a sentir que nós e os outros somos um. Tornamo-nos capazes de trabalhar para o bem-estar de todos, superando completamente as ideias discriminatórias e as parcialidades do nosso ego. Quando nos dedicamos de corpo e alma ao bem-estar de todos, crescemos e produzimos bons frutos, assim como o grão de trigo germina, cresce e dá boa colheita quando se entrega inteiramente ao solo. Já despertei para a verdade de que não sou um simples ser carnal. Eu sou um e ao mesmo tempo o todo. Sou o todo e ao mesmo tempo sou um. Dedicando-me inteiramente ao bem-estar de todos, sinto a alegria de estar manifestando plenamente a minha individualidade e não sinto nisso a mínima incoerência.